versículo 27. Verso 5. E só o verso 5. Números 27, verso 5. O início lá da Bíblia, depois dele. Né? Sabe? Então lemos então a palavra do Senhor, que diz assim: e Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Pai, nós te louvamos e glorificamos, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, Senhor. Pai, que nenhum que adentrou por essas portas venha sair da mesma maneira que entraram, Senhor. Que venham sair daqui de posse das suas bênçãos, Senhor. Aquilo que vieram buscar, aquilo que vieram fazer, que venham conseguir colocar tudo diante do teu altar, Senhor, e te adorar, Senhor, não pelo que tu tens feito para conosco, mas tudo aquilo que tu és, Senhor, e representa para as nossas vidas, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu quero colocar no meu coração a minha vida diante do teu altar, Senhor, e dizer que de mim de nada tenho para oferecer para os teus, Pai querido, mas a igreja é tua, a casa é tua, os filhos são teus, os corações são teus, Senhor. Então faça aquilo que lhe apraz, Senhor, que de mim mesmo, Senhor, não tenho nada para passar, mas que o teu poder venha se aperfeiçoar a minha fraqueza, Senhor, e venha usar os meus lábios, ó Deus, para transmitir a tua palavra, Pai querido. Fala conosco nesta noite, Pai querido. Ser conosco, ó Deus, tu tem plenas liberdades, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Na quarta-feira, eu trouxe um pouquinho do respaldo a respeito desse texto. O título desse texto é a lei da cerca da herança. Durante 430 anos, nós sabemos que os israelitas foram cativos e afligidos pelos egípcios. Deus levantou um libertador, um guia, um grande líder para levar o povo da terra prometida, para levar o povo até a terra prometida. E o seu nome era Moisés. 40 anos depois que o seu povo, aquele povo, saiu do Egito, Deus mostrara a Moisés a terra que ele preparou e prometera a Abraão. Com isso, direcionado por Deus, Moisés envia 12 espias à terra prometida, um representante de cada tribo. E durante 40 dias, esses espias permaneceram na terra prometida por Deus. Passando esse tempo, regressaram para o acampamento onde o povo estava acampado, e 10 deles reuniram-se então na congregação para contar os feitos, para contar o que eles haviam avistado naquela terra. Juntamente com eles, Josué e Caleb, que completava aqueles 12 espias. E há uma divisão na congregação. Quando aqueles 10 começaram a falar que
os mais velhos, só os mais novos, a partir de 20 anos para baixo, que iriam herdar a terra prometida. E a partir daquele momento foi realizado um censo para divisões das terras, a divisão da herança. Depois daquele censo realizado, aí sim adentramos no texto. As filhas de Zelofeade, descendente da tribo de Manassés, não constava o nome do pai delas lá. Por quê? O pai delas havia morrido. E segundo a lei, elas não tinham direito à herança, porque elas não tinham pai e também aquele pai não haveria tido filhos homens. E aquele pai delas vieram a padecer. E elas chegam a dizer aqui, no texto, que o pai dela morreu e não foi por causa da murmuração que houve na congregação. Elas defendem o pai. Elas defenderam o pai dela. Elas tinham que ir diante do sacerdote para pedir uma audiência com Moisés, passar primeiro o fato ao sacerdote. O sacerdote deveria levar o caso dela aos 70 anciões, que era o caso tribunal lá, que foi estabelecido, e depois desses 70 anciões, se não resolvesse, aí sim levava Moisés. Mas elas foram diretamente à porta da congregação, se lançaram aos pés de Moisés e falaram: Moisés, vá diante de Deus e julga a nossa causa. O nosso pai
encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Deus conhecia a necessidade daquelas mulheres. Conhecia ou não conhecia? Assim como Ele conhece e sabe da minha necessidade e da sua necessidade. Mas sabe o que Ele está esperando de mim e de você? É atitude. Atitude. Aquelas mulheres tomaram atitude. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram 5. Aleluia. 5. Unânimes, novamente, num só pensamento, em busca de uma só herança. Elas não queriam saber para quem é a maior parte, não. Elas queriam a herança. Elas queriam a herança. Elas não estavam brigando por posição, não. Elas queriam a herança. Elas não queriam saber quem cantava bonito, quem falava bonito. Elas queriam a herança. Elas não queriam saber quem orava mais alto, quem orava mais baixo. Elas estavam à procura da herança. Ela não queria saber quem ia pregar, quem ia falar. Ela queria a herança. E nesta noite, o que Deus está falando para mim e para você é que nós temos que nos importar com o mais importante: herança, irmão. A herança que o Senhor tem nos prometido desde a fundação dos séculos, a coroa, a morada com Ele. Aleluia. Me cantava súbia. Aleluias, 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 aleluias. Elas não queriam a herança do Senhor, aquilo que foi prometido para elas. Aleluia. E aquela mulher que tem o nome de Maca, Noa, Hogla, Milca e Tirza, cada um tinha o seu significado. O nome da primeira Maca significa confiança, que tinha plena confiança em Deus. O Salmo 125 diz: aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Todos nós temos que ser como Maca, confiante no Senhor, confiando no Senhor. Pode vir as lutas, pode vir as tribulações, pode vir as tentações, pode vir os vendavais, pode vir a turbulência, mas temos que estar firme naquele que nos prometeu e ser fiel a Deus, confiando na resposta final. Noa significa aquela que não se detém, aquela que ninguém pode deter, aquela que persevera em oração, que não é parada, que não é detida, que não é parada, que não é detida, que não é interrompida. Noa é uma mulher trabalhadora. Então, irmãos, não podemos deixar nada nos parar, nada nos deter, nada nos tirar do foco daquilo que o Senhor nos direcionou a fazer. Nós temos que nos colocar diante da presença de Deus e com todo nosso ser se entregar para Ele, nos deleitar diante da presença dEle e nos colocar diante da dependência de Deus, diante da dependência do Senhor. Roga significa aquela que não anda com os pés amarrados, que não está amarrada aos cuidados deste mundo, mas que anda pela fé em Deus e todos os dias da sua vida. E por não ser amarrada, se assemelha a um navio mercante que sai de um lugar para outro, trazendo mantimento para a sua casa, que não é amarrada, que não tem com que se vergonhar, que não é embaraçada com as coisas deste mundo. Olha que o Senhor está nos orientando. Temos que nos colocar diante da presença e não temos com que nos envergonhar, não ter os pés amarrados em nada, não ter um peso na consciência, estar aqui adorando, mas o pecado está aqui falando aqui na mente. O diabo está te acusando, dizendo: olha o que você
tem autoridade. Autoridade. Uma mulher que se colocava diante do Senhor e falava com autoridade, não para diminuir ninguém, mas sim a autoridade da palavra do Espírito Santo de Deus, que tinha sabedoria ao abrir a sua boca. E por fim, Tirsa, que significa deleite, a delícia da vida e prazer de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Quem te lembra isso? Quem te lembra? Você, a noiva amada do Cordeiro. A igreja. 5 mulheres diferentes, cada uma com a sua característica, mas elas souberam trabalhar juntas, em prol da sua causa. Marta não falou, eu vou na frente porque eu tenho confiança. Não. Noa não disse, eu vou porque ninguém pode me deter. Não. Milca falou, eu vou porque eu tenho os pés amarrados. Não. A Roga, no caso, a Milca, é aquela que falava com autoridade, eu vou diante de Moisés porque eu tenho autoridade para falar. Não. A Tirsa, porque eu tenho deleite, eu tenho mel na minha boca, eu sei falar. Não, ela usava as suas características numa só unidade para chegar diante do homem de Deus. Usaram as suas características numa só união para poder chegar diante daquilo que Deus queria para elas, diante do altar. Então é junto, irmãos. É junto, irmãos. É quem canta bonito com quem prega também, com quem canta feio. Aos nossos olhos carnais, porque ninguém daqui está em procura de adoração para si. É quem fala bonito com aquele que não sabe falar como foi falado. Quando Deus quer usar, não tem essa. É só abrir a boca que eu encherei. Assim disse ele a Jeremias, o profeta Jeremias. Apenas abra a tua boca, porque eu porei as palavras. O próprio Moisés falou que não sabia falar, mas Deus falou, não tem problema, eu falo por ti. Então, irmãos, para o reino não tem essa, eu não sei, eu não posso. É você que coloca a dificuldade diante de você e Deus. Quando nós colocamos o nosso problema diante do altar, aí Deus interage por nós e Deus age em nosso favor. Mas para isso, nós temos que nos colocar diante do altar do Senhor. A contenda está acontecendo lá, deixa acontecer, porque eu estou preocupada em adorar ao Senhor. O problema está acontecendo lá fora, deixa acontecer o problema lá fora. O meu problema é aqui dentro, porque eu preciso adorar a Deus. Eu escolhi adorar a Deus. Como foi falado, o nosso culto começa em casa. Se você não conseguiu ainda ouvir a voz do Senhor, abre o teu coração, porque o problema não está na liderança, o problema não está nas irmãs, o problema está em você que não fez a tua parte. Então faça a tua parte para com Deus, para que Deus possa honrar naquilo que você tem dado para Ele, naquilo que você tem feito para Ele, porque nós temos que dar, nós viemos aqui entregar. Aí sim, com a misericórdia de Deus, Ele age em nossas vidas, faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ou até mesmo sonhamos. E aquelas mulheres alcançaram a bênção e a misericórdia de Deus e receberam a sua herança, como está descrito em Josué. Aleluia. Glória a Deus. Josué 17, verso 4. A partir do verso 3 que diz assim: é como tipo a herança da meia tribo de Manassés. Zelofeade, porém,
Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Esta, pois, chegaram diante de Eleazar, porque Arão já havia morrido, então seu filho era sumo sacerdote. O sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos filhos dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme dito do Senhor, lhe deu herança no meio dos irmãos do seu pai. Elas receberam aquilo que elas colocaram diante do Senhor. Então, irmãos, se coloque diante do Senhor. Busque aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Se coloque na dependência, na brecha ali, clamando. E a pessoa certa, porque aí sim, no momento certo e na hora do Senhor, Ele vai agir no seu favor. Amém.